Bom dia a todos que estão adentrando a este momento de Evangelho Online, do Centro Espírita Nosso Lar. Vamos aguardar alguns instantes, os nossos irmãos e irmãs adentrarem. Quem já está aí pode me dar o retorno, se está me vendo, ouvindo direitinho, para que a gente possa conversar juntos e explanar um pouco sobre a passagem do Evangelho, o dever. Obrigada, Lisa. Bem, meu nome é Georgiana, faço parte do Centro Espírita Bezerra de Menezes e hoje nós vamos conversar sobre o item 7, o dever do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma alegria novamente estar aqui com vocês e hoje a gente queria avisar que a nossa intérprete de Libras não pôde estar conosco, então essa transmissão vai ser sem a intérprete de Libras. A gente pede a compreensão de todos e vamos iniciar nesse instante nossa tarefa lendo a pequena mensagem do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Ame. Todos muito bem-vindos nesta manhã de domingo. A mensagem diz: quando assumas resoluções superiores e te poupes à loucura do desequilíbrio, serás visitado por pessoas que te buscarão convencer de que estás equivocado. Insiste nos teus propósitos sadios e não lhes dê ouvido. Ao tombares, são poucas as mãos que tentarão erguer-te. Nunca falta quem empurre, mas o caído no fosso do desespero. Infelizmente, são ainda escassos os indivíduos que estão dispostos a ajudar desinteressadamente, enquanto se multiplica o número daqueles que se comprazem infelicitando. Segue adiante no bem, e o bem te fará um grande bem. Então, com essa mensagem, nós convidamos a todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco, para fazermos juntos a prece inicial, vamos fechar os olhos, uma forma de nos concentrarmos melhor. E nesse instante, primeiramente vamos agradecer a Deus, nosso Pai amado, a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer por mais um dia, Senhor, que se inicia. E rogar, Pai, as Tuas bênçãos, a Tua luz, o Teu amor sobre todos nós, sobre toda a humanidade. E que juntos aqui nesse momento de Evangelho Online possamos aprender um pouco mais dos Teus ensinamentos e nos sentir fortalecidos e confiantes nos Teus desígnios sobre a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, como a gente colocou aqui, vamos conversar hoje sobre o item O Dever, que fica no capítulo 17, Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo, a gente tem várias passagens que nos mostram o que a gente precisa fazer na nossa vida, quais devem ser os nossos pensamentos, a nossa conduta, a fim de que possamos ser homens de bem, pessoas de bem. E esse item, o dever, não foge desse contexto. É uma passagem do Espírito Lázaro, Paris, 1863. E aqui fala, inicia, eu vou pontuar alguns tópicos da lição, onde é colocada a importância do dever. E o dever é a obrigação moral diante de si primeiro e dos outros em seguida. E o dever está muito ligado à questão da nossa consciência. Porque todos nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio, somos dotados dessa possibilidade de escolher, porque Deus nos fez para evoluirmos, mas Ele não nos tem como bonecos, né, como marionetes, mas sim como seres que têm a possibilidade de escolha, que têm a inteligência a partir do momento que vão evoluindo. Então, nós temos esse livre-arbítrio para que nós possamos tomar decisões para o nosso próprio bem e para o outro. E o dever
todos nós que temos em nossa mente, em nossa consciência, a importância do dever, de cumprir o dever, nós temos, vamos dizer assim, a certeza que o cumprimento desse dever vai fazer bem não só para a gente, mas para o outro. Porque quando a gente cumpre um dever, e aqui a gente fala, assim como na lição, que não é o dever relacionado ao lado profissional, mas o dever de ser humano, de seres espirituais, melhor dizendo, que são comprometidos não só com a sua evolução, porque quando a gente tem a consciência da importância do bem, quando a gente tem a consciência que Deus nos fez para que cada um de nós evoluísse e se ajudasse, a gente tem a certeza que o cumprimento do nosso dever vai fazer diferença não só na minha vida, mas na do outro. E aqui quando diz assim, que o dever é a lei da vida, ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos mais elevados, é a pura verdade, porque nós temos deveres tanto no nosso lar, como no nosso trabalho, na nossa casa de oração, em todo o ambiente, meio social onde nós estamos, nós temos deveres. E às vezes são, vamos dizer assim, coisas pequenas aos olhares humanos, mas são coisas que fazem muita importância. Porque, por exemplo, se eu sei dentro da casa de oração que o meu dever é contribuir para a limpeza, a organização, vamos dizer assim, do auditório, né, da sala de passe, enfim, se eu sei que esse é meu dever, a minha obrigação, eu procuro fazer a minha tarefa da melhor forma possível, para que o trabalho flua bem, né, para que as pessoas se sintam bem naquele local. Então, assim, em todo lugar onde a gente tem a consciência da importância do nosso dever. Na nossa casa, limpando alguma coisa, fazendo a comida, enfim, ajudando uma pessoa, uma necessidade, por exemplo, de pegar um ônibus para quem não enxerga, falando qual é o ônibus que está vindo. Então, a gente tem, como seres espirituais em evolução, no fundo de nossos corações, a certeza que cada um tem um dever a cumprir e que pode ser, como falou, uma pequena coisa ou uma grande coisa, mas que todos nós temos a, a possibilidade de escolher cumprir o nosso dever. E quando diz assim que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil, porque ele se acha em antagonismo, ou seja, em contradição com as seduções do interesse e do coração. Porque suas vitórias não têm testemunho e suas derrotas não têm repressão. Porque muitas vezes para a gente cumprir os nossos deveres como pessoas conscientes de quem são e da importância do que fazem, a gente vai muito contra as paixões terrenas, os interesses que muitas pessoas têm no mundo físico, a gente consegue olhar além. A gente entende que aquele dever é além do que está sendo visto, vamos dizer assim, por pessoas que não entendem. Aquele dever vai muito além. Então, se eu tenho um compromisso, por exemplo, da minha casa de oração, e eu sei que eu tenho o dever de estar lá, porque eu preciso, porque o trabalho necessita, eu não vou me deixar levar por exemplo, um convite para ir para uma festa, convite para, enfim, para uma viagem, coisas que podem ser, vamos dizer assim, adiadas, podem ser feitas depois, eu não vou colocar em primeiro plano. Então, quando a gente tem essa consciência que o dever, ele é algo que precisa ser cumprido e é algo que tem que ser feito de coração, nós vamos, aos poucos, entendendo que existem coisas que não nos acrescentam em nada, porque a maioria das vezes que a gente cumpre, vamos dizer assim, cumpre o dever bem feito, nós sentimos uma sensação de paz, uma sensação de plenitude, aquela sensação que nos faz bem. E por isso que fala, as vitórias não são vistas, porque as vitórias elas são íntimas. É algo que a gente sente dentro de nós mesmos e agradece por estar ali, agradece por ter conseguido realizar aquele dever, aquela tarefa. Mas quando nós ainda não nos despertamos para isso, além de não percebermos os deveres que a gente não consegue entender o do outro. Então, muitas vezes no nosso caminhar, nós vamos encontrar desafios também no sentido de que o outro não vai compreender. Às vezes, pessoas da família, às vezes, amigos próximos, que estão no tempo dele. Cada um tem o seu tempo, vamos dizer assim, para despertar. E coisas que faziam sentido para mim no passado podem não fazer mais hoje, porque meus pensamentos, a minha forma de ver, de sentir e de tentar me modificar
assim, o mundo para melhor, não são mais condizentes com aquilo que eu pensava antes. Então, por isso que o dever muitas vezes é contraditório com aquilo, né, que fala sobre as paixões terrenas, sobre os interesses materiais. E como a gente falou, o dever íntimo está sempre ligado ao livre-arbítrio, o aguilhão da consciência que nos adverte e nos sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Ou seja, muitas vezes, por nos deixarmos ludibriar por coisas fáceis ou por prazeres momentâneos, nós não usamos o nosso livre-arbítrio bem. Como se a gente não, a gente tá com a consciência aqui, tá escutando a consciência, mas assim, não, depois eu vou fazer, ou não tem importância no momento, e acaba que volta, vamos dizer assim, depois a gente toma um puxão de orelha pesado, e aí volta e pensa, não, realmente eu poderia fazer isso depois que eu cumprisse o meu dever. Eu lembrei muito agora, quando a gente é criança, que os pais sempre dizem assim, ó, primeiro você vai fazer os seus deveres, né? Vai arrumar sua cama, vai arrumar seus brinquedos, suas coisas, para depois você brincar com os amiguinhos na rua, para depois você assistir o desenho que você gosta. Então, a gente precisava cumprir os deveres. E por que esse cumprir os deveres era importante? Para a gente tomar responsabilidade, para a gente entender que a vida não é só brincadeira, né? Para a criança, na questão da educação, vem muito isso. Para entender que a vida não é só brincar e fazer o que quer, a gente tem deveres que precisa cumprir, né, que são também importantes para a nossa vida. E depois a gente pode ter um momento assim de brincar e, e de se divertir, né? No caso da criança. Agora, é importante que a gente entenda que quando nós despertamos a consciência para a importância dos nossos deveres, esse dever ele não se torna algo árduo, é algo que eu faço com amor, é algo que eu faço com carinho, com devotamento. Então, por isso que o dever está dentro desse capítulo, Sede Perfeitos, porque a perfeição, ela exige esse devotamento, ela exige esse amor nas tarefas, sejam elas quais forem. Então, quando nós cumprimos o nosso dever com amor, com devotamento, com respeito ao outro, a gente consegue viver melhor e ir se melhorando. Muitas vezes deixando o orgulho de lado, o egoísmo de lado e aos poucos se desvencilhando do que nos prende ainda às coisas ruins, né? E aí pergunto, o dever do coração fielmente observado eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo, né? Como medir esse dever? Onde começa ele e onde se detém? E aí a resposta, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ser ultrapassado em relação a vós mesmos. Então, o dever está muito ligado ao respeito. Então, eu preciso também respeitar o espaço do outro. Eu preciso também respeitar o tempo do outro. E não perturbar, como falou, a felicidade, a tranquilidade do meu irmão, da minha irmã. Eu preciso entender que o cumprimento do meu dever vai trazer mais paz, mais tranquilidade, mais harmonia, mais alegria, mais felicidade. Que tudo que seja contrário a isso não vai ser um dever de verdade. Se algo que eu faço e que eu coloco como dever machuca o outro, desrespeita o outro, vamos dizer assim, faz com que o outro se sinta mal, faz com que o outro não se sinta feliz, realmente se sinta atingido, então a gente precisa rever que dever é esse que a gente está cumprindo, né? Então, dentro disso, tem a questão muito hoje em dia da gente respeitar as opiniões contrárias à nossa, da gente saber ouvir. E mesmo que o outro, vamos dizer assim, esteja errado no seu posicionamento, nas suas ideias, tentar entender que cada um tem seu tempo. E que, da mesma forma que a consciência, em algum instante, abriu para você, pode abrir para o outro. Né? O outro pode se despertar em algum momento. E Deus, como a gente falou, Ele criou todos nós para a dor. Vamos dizer, criou todos nós iguais, né? E todos nós sofremos, todos nós temos dores, todos nós passamos por diversas situações que vão nos testando e que vão fazendo com que a gente trabalhe bem esse livre-arbítrio, no sentido de escolher qual caminho que nós vamos seguir. E muitas vezes, teimosos como somos, a gente escolhe o caminho da dor, o caminho da mágoa, do ressentimento. E
acaba sofrendo mais ainda. Então, quando nós, vamos dizer assim, quanto mais cedo nós despertarmos para o nosso dever como os filhos e filhas de Deus, que necessitam se melhorar para ajudar o outro, para viver em paz, viver em harmonia, nós passamos a sofrer menos. E essa consciência de dever cumprido e também da importância da dor no nosso crescimento moral e espiritual é muito importante, caminho lado a lado. Porque, como eu vejo sempre a frase, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional, do Ricardo Melo. E a gente vê em várias obras, inclusive do nosso irmão André Luiz, na coletânea de André Luiz, do mundo espiritual, onde ele coloca várias pessoas que passaram por sofrimentos muito grandes e que fizeram com que esse sofrimento fosse maior ainda pelos seus pensamentos errôneos, pela sua revolta, né? E alguns exemplos também de pessoas que passaram por momentos difíceis enquanto encarnados, mas decidiram fazer daquela dor, daquele momento, né, de dificuldade, algo que não pesasse e que sim fizesse com que se melhorasse. Então, quando a gente escolhe esse primeiro caminho, como eu falei, de aumentar o nosso sofrimento, aliás, aumentar a nossa dor através do aumento do sofrimento, da lamúria, aquela coisa que eu fico sempre pontuando a mesma coisa, a mesma dor, as mesmas reclamações, eu estou escolhendo uma forma de viver que vai me prejudicar, que além de não me deixar evoluir, vai prejudicar também os que estão ao meu redor. E quando eu procuro me desenvolver, evoluir, crescer moral e espiritualmente através da dor, vendo a dor como uma conselheira, vendo a dor como uma amiga, porque nós estamos no planeta de provas e expiações, então não tem como nós não sentirmos dores, passarmos por dificuldades. Afinal, né, se nós estamos aqui, somos espíritos ainda muito devedores. E como espíritos devedores, nós precisamos passar por situações que vão, né, diminuir o orgulho, diminuir aquele rancor, formas de trabalhar mais a minha humildade, de aumentar a minha fé. Então, nós precisamos desses instantes para nos curvarmos, baixarmos a nossa cabeça e entender que nós somos criaturas, nós temos o nosso Criador e a Ele nós devemos a submissão e nele devemos acreditar como o Pai que está sempre de braços abertos para nós e que não nos criou para sofrermos, mas para evoluirmos. Mas é preciso que dentro das nossas vidas nós possamos despertar para os nossos deveres. O dever de amar, o dever de auxiliar. Quando a gente ajuda o próximo, a gente não está fazendo um favor ao próximo. A gente não está fazendo eu estou dando ali uma esmolinha, uma coisa, né? Aquilo dali é mais que obrigação, é que nem quando a gente estudava e a gente tirava um 10, aí tipo, os pais diziam assim, às vezes para brincar com a gente, não fez mais que obrigação. Então, nós como seres humanos, quando nós praticamos, nós despertamos para a prática do bem, para a prática do amor, nós não estamos fazendo mais que a nossa obrigação, porque é o nosso dever auxiliar o próximo, quando nós temos a condição de auxiliar, dar uma palavra de conforto quando nós muitas vezes já recebemos tanto de Deus, tanto da espiritualidade, tanto de tantas pessoas, que nós temos já a condição de dar. Temos o dever, vamos dizer assim, de retribuir, porque aquele de bom que chega em mim não fica só comigo, eu vou multiplicando, vou dividindo, enfim, vou fazendo com que isso cada vez mais cresça e toque mais corações. Então, é o meu dever, não é uma... Se nós pensássemos assim, o mundo já estaria bem melhor, porque nós estaríamos muito mais amorosos uns com os outros, teríamos muito mais respeito uns com os outros, mas nós estamos, né, nesse caminho, né? À toa que nós estamos hoje conversando na manhã de domingo sobre essa lição, porque acredito que cada um de nós já vem despertando para os seus verdadeiros deveres, como pessoas, como espíritos em evolução que necessitam do cumprimento desses deveres para a própria paz interior, a própria consciência tranquila. E um trecho interessante que eu acho é esse aqui. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus
mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. Porque quando a gente cumpre os nossos deveres, quando a gente faz, vamos dizer assim, o bem pelo bem, com amor, a gente está servindo a Deus, está amando a Deus, como fala, mais que as criaturas, e as criaturas mais que a nós mesmos, porque a gente está pensando no outro, na necessidade do outro, está tirando um tempo nosso, e nem tirando o tempo, acho que quando a gente também for despertando para essa importância de sermos irmãos verdadeiramente, dizendo como a palavra a questão da fraternidade, de auxiliar, a gente não vai dizer assim, vou tirar um tempo, a gente vai dividir melhor o nosso tempo para que nós possamos cumprir os nossos deveres, né? Com o nosso trabalho, com as coisas do nosso lar, a nossa família, com os deveres com a sociedade. Então, quando a gente tem essa percepção maior de que o meu dever não é só dentro, vamos dizer assim, da minha casa, né? Como a gente falou, começa aí. Mas todos os outros deveres que a gente tem como cidadãos do planeta Terra. Se nós estamos encarnados no planeta Terra, nós temos o dever de zelar pelo nosso planeta, de cuidar uns dos outros, de cuidar da natureza, enfim, de preservar o meio ambiente, de espalhar esperança, de espalhar coisas boas. Então, e nós vamos fazendo isso à medida que a gente vai evoluindo, né, moralmente e espiritualmente também. E fala que o dever é o mais belo laurel da razão, depende dela como o filho depende da sua mãe. Porque muitas vezes a gente está com uma vontade, por exemplo, assim, muito grande de ir para uma festa que chamaram, de uma coisinha assim, sendo que a gente tinha um dever em na mesma hora que chamaram a gente para tal festa. E aí, como, né, seres espirituais mais encarnados nessa carne, a gente tem, né, e a gente necessita, é importante que a gente diga aqui, de momentos que a gente, vamos dizer assim, desopile, né, como as pessoas falam, que a gente relaxa um pouco, que a gente conversa, sorria, se divirta. Mas, mesmo no cumprimento dos nossos deveres, a gente consegue fazer isso também. E quando a gente cumpre o dever com amor, a razão ela apita no mesmo momento. Olha, você pode sair para conversar, né, ter uma diversão saudável com seus amigos, seus familiares, mas cumpra seu dever primeiro, você não tem o seu dever, depois você faz suas outras coisas. Então, a razão faz com que apite aqui na consciência a gente, opa, eu não posso faltar com o meu dever, com a minha obrigação, como muitas pessoas falam. A obrigação é um termo muito pesado, né? Mas a gente pode falar dever, porque é o cumprimento, né, de uma tarefa que nós precisamos fazer e que não vai nos fazer bem. E fala, o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Ou seja, o dever, ele cresce, ele irradia cada vez mais que nós despertamos para o bem, para o amor, cada vez mais que a nossa sociedade, que a humanidade, ela evolui. Então, quando nós ampliarmos a nossa mente e entendermos que o Evangelho de Jesus Cristo é o modelo mais perfeito dos deveres que nós precisamos cumprir, como seres espirituais, nós, consequentemente, vamos viver numa sociedade mais harmoniosa, vamos ser pessoas mais harmoniosas, porque o mundo só muda quando cada um de nós muda. Então, quando cada um cumprir o seu dever de forma leve, de forma amorosa, entendendo a importância daquela tarefa, daquele dever, e como aquilo ali faz bem não só para mim, mas para o outro, para quem está ao redor, nós vamos evoluindo juntos. Então, por mais que muitas pessoas hoje deixem de lado os seus deveres morais, cabe a nós mesmos fazermos a nossa parte. Um dia, todos nós, enquanto humanidade, vamos despertar para todo esse entendimento, para a importância de cumprir os nossos deveres e de amar, né, a realização desses deveres, porque
o dever é devotamento, é amor. Consequentemente, nós vamos evoluindo e vamos nos ajudando. Então, essa é a lição da manhã de hoje, que nos enche de força, porque o dever, quando a gente lê essa passagem, a gente fica assim, eu tenho capacidade de fazer a minha parte, eu tenho capacidade de tornar o ambiente onde eu estou, onde eu moro, onde eu trabalho melhor. É o meu dever, porque às vezes a gente espera que coisas grandiosas para realizar, para fazer, e muitas vezes a gente não consegue enxergar as pequenas atitudes, as pequenas tarefas que a gente tem condição de fazer hoje e que podem sim fazer uma grande diferença onde nós estamos. Então, essa passagem ela nos dá esse incentivo para que a gente perceba isso consequentemente, isso vai se ampliando nas nossas mentes e nos nossos corações. Então, essa é a mensagem da manhã de hoje, do Evangelho Online de hoje. E antes de fazer a nossa prece final, queria saber se alguém tem algum comentário, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre a passagem, podem colocar aqui, a gente vai ler. Agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que esses momentos são sempre muito importantes, porque nós, como seres espirituais, nós temos a necessidade desses momentos, mas acima de tudo a gente tem o dever de sempre estar compartilhando a mensagem do Evangelho de Jesus, de sempre estarmos refletindo juntos sobre essas lições maravilhosas do Evangelho segundo o Espiritismo, porque quanto mais a gente bate na tecla, quanto mais a gente vai absorvendo esses ensinamentos, mais forte nós nos sentimos e mais, vamos dizer assim, capacitados nós nos sentimos para poder cumprir os nossos deveres. Qual o nome desse livrinho? Esse aqui, Vida Feliz. Ó, Vida Feliz é de Divaldo Franco, psicografia de Divaldo Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. Ele tem muitas mensagens bem interessantes. Inclusive uma que eu não encontrei, mas uma que eu sempre abro, que fala sobre a importância quando nós despertamos a nossa mente para o bem e que nós vamos sempre sofrer ataques, vamos sempre sofrer, enfim, comentários de pessoas que não entendem, mas que nós possamos sempre persistir, porque a partir do momento que nós já entendemos a importância do bem, do Evangelho de Jesus, de cumprirmos fielmente os nossos deveres como filhos e filhas de Deus, respeitando o outro sempre, porque o dever ele é baseado no amor e no respeito. Se não houver amor e respeito, não tem como esse dever estar sendo bem cumprido. Então, que a gente sempre vai passar por muitas dificuldades para cumprir os nossos deveres, mas que se a gente já tem essa capacidade de entender a importância dele, com certeza Deus nos dá forças e nos dá meios para que a gente possa cumprir bem os nossos deveres. Então, certinho, Ana. Então, vamos agora agradecermos juntos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, responsável por essa tarefa, por aqui nos encontrarmos, porque certamente, se nós estamos aqui, né, nós precisávamos juntos ouvir sobre a importância do dever. Então, vamos fechar os olhos novamente, a quem se sentir à vontade, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos que de Ti recebemos todos os instantes, e que nesse momento toda a luz e a paz que ampara cada um de nós que aqui está conectados por essa rede social, encarnados e a todos os nossos irmãos desencarnados que também estejam conosco, possamos nos sentir envolvidos pela Tua graça, pelo Teu amor. E assim pedimos, Senhor, que essas luzes possam se estender a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, a todos aqueles que ainda são inimigos, mas que um dia se tornaram amigos, a todos os nossos irmãos e irmãs, Senhor, que passam por dores neste plano de provas e expiações, aos nossos irmãos que estão em guerra, na Rússia e na Ucrânia,
a todas as guerras que acontecem neste planeta e que nós não conhecemos. E a guerra íntima, Senhor, que cada um de nós trava para cumprir os nossos deveres, para praticar o bem, para fazermos a reforma íntima tão necessária para o nosso crescimento moral e espiritual. E que essa luz se estenda, Senhor, sobre todo o planeta, envolvendo todas as pessoas em necessidade do pão material, do pão espiritual, a todos que se encontram aflitos, tristes e angustiados. Que o Teu amor, Senhor, reerga todos esses corações, todos os nossos corações tão ávidos, tão sedentos do Teu amor e da Tua misericórdia. Te agradecemos mais uma vez por aqui nos encontrarmos e rogamos Tuas bênçãos sobre todos nós, durante toda essa semana que se inicia hoje e em todos os instantes de nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigada, Jesus, amigo, Mãe Maria Santíssima e toda a equipe de irmãos bondosos no mundo espiritual que cumpre tão fielmente e tão bondosamente os seus deveres conosco, com Deus. Gratidão e fica conosco, Senhor, nós te pedimos humildemente hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, meus irmãos, pela companhia, pela paciência de nos ouvir, pela interação. Fiquem todos com Deus. Essa live fica gravada para quem chegou um pouquinho depois. Não se preocupe que ela fica gravada. E um bom dia a todos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.